Bom dia e alegria, graça e a paz, muito bom estar com vocês aqui hoje para mais um devocional e eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade demais. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque é um privilégio de fato estar aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Gente, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Fala aí no chat. Quem não está bem, não se preocupa não, que eu tenho certeza que os pastores vão te procurar, vão te ajudar, dar o suporte que você precisa. Eu quero pedir em primeiro lugar que você corre lá, pega a tua Bíblia, um papel, uma caneta, para que a gente possa começar e você estar antenado naquilo que Deus quer falar para você. Não o Diego, mas Deus, através da palavra dele. Você também pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar, avisar as pessoas. Gente, está começando o devocional. Hoje não vai ser tão bom não, porque é o Diego, mas assim mesmo, vamos lá, né? Vai que Deus usa essa criatura. Vai lá, compartilha. Eu acredito que o Espírito Santo vai ter misericórdia de mim e a gente vai ter, enfim, algo da parte de Deus. Gente, vamos lá, vamos começar. Sem mais delongas, não posso perder tempo para a gente aproveitar o máximo que dá. Joia? Você que está ouvindo essa mensagem em outro momento, em outro dia, seja bem-vindo também. Deus te abençoe. A palavra de Deus se atualiza sempre, então é para você também, tá bom? Capítulo 33, lá do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Deixa eu falar para você um pouquinho do que está acontecendo nesse período que Ezequiel escreveu esse texto bíblico. Primeira coisa, eu sempre falo isso, né? O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo foi Davi. O terceiro foi Salomão. Depois de Salomão, aquele reino que era um só, se dividiu. Uns continuaram seguindo os descendentes de Davi e outros não. O reino do norte não seguiu os descendentes de Davi. O reino do sul, capital lá em Jerusalém, sim, eles seguiram. E é desse povo aqui do reino do sul que eu quero falar com você. Depois de 515 anos, depois da morte de Davi, o reino do sul, capital lá em Jerusalém, os descendentes dele, sofreram com a perseguição e o domínio do Império Babilônico, pois o rei Nabucodonosor, rei lá da Babilônia, veio, lutou contra esse povo, Judá, reino do sul, e ele conseguiu vencer e dominar Judá, o povo de Deus do reino do sul. E aí o que acontece? Nabucodonosor pega esse povo e leva cativo cerca de 10.000 pessoas. Presta atenção, são 515 anos depois de Davi, depois daquele império glorioso de Davi. Esse povo agora está sendo escravizado, exilado, ou seja, retirado da sua terra, da sua parentela, de tudo que eles tinham, da liberdade, da cultura, para viver numa outra terra, lá na Babilônia. E aí Deus, nesse percurso, nessa transação de Jerusalém até Babilônia, Deus levanta quem? Um dos profetas que se chama Ezequiel. Um período doloroso, um período difícil, um período complexo. Um período que eu acredito que abalou a fé de muita gente. Mas Deus levantou Ezequiel. E você sabe o que significa Ezequiel? Ezequiel tem dois significados. O primeiro é Deus é forte. E o segundo é Deus fortalece. Glória a Deus. Só pelo nome de Ezequiel já dá para fazer uma pregação. Porque é Deus falando. Porque é Deus falando com você. Ei, apesar das dificuldades, eu sou forte e te fortaleço. Mas, gente, vamos lá. Eu vou ler com vocês agora o capítulo 33. Deixa eu te falar mais uma coisa. Eu estou falando tudo isso para você entender melhor, tá? Tudo isso aconteceu há cerca de 500 anos, eu acredito, antes de Jesus Cristo nascer. Tá bom? Mais de 500 anos depois de Davi, uns 500 anos antes de Jesus nascer, tá bom? Então vamos lá. O livro de Ezequiel, ele tem 48 capítulos.
E esses 48 nós podemos dividir em 3 grupos, porque são 3 tipos de mensagens que Deus está falando para o povo dele em um só livro. Do capítulo 1 até o capítulo 24, 1 ao 24, é Deus dizendo o seguinte: condenação ao povo de Israel, ao meu povo. Povo teimoso, povo pecador, condenação. Do capítulo 25 até o capítulo 32, é Deus falando da condenação dele para as outras nações. Já do capítulo 33, que a gente está começando a ler, do 33 até o 48, dali para frente, é Deus falando da restauração, da revitalização de Israel, de Judá, do povo dele. Percebe que apesar dos pecados e toda aquela dificuldade, ainda assim, Deus tem coisas incríveis para o seu povo. E é como se Deus estivesse dizendo: vocês pecam, vocês são um povo difícil, mas ainda assim eu quero restaurá-los. Porque eu, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do pecador. Pelo contrário, eu tenho prazer na vida dele. Percebe? Então vamos lá. Diante dessa contextualização que a gente falou, livro de Ezequiel, 3 mensagens compactadas nesses 48 capítulos, do 1 ao 24, Deus falando da condenação para o povo dele, do 25 ao 32, Deus falando da condenação para as outras nações, e do 33, que nós vamos ler agora, por diante, é Deus falando da restauração do seu povo. Diz assim, Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Quem está dizendo? Ezequiel. Veio Ezequiel. Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diga a eles: quando eu, Deus, fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele, esse atalaia, que a espada vem sobre a terra, ele deve tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e aí vem a espada e abater ele, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Mas ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Versículo 5, viu? Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Versículo 6. Mas se o atalaia observar que vem a espada e ele não tocar a trombeta, ou seja, não avisar o povo, a espada quando vier e abater a vida de qualquer um desse povo que não foi avisado, esse que foi abatido vai morrer na sua iniquidade, no seu pecado, mas o sangue dele será cobrado do atalaia. Por quê, gente? Você sabe o que significa atalaia? Atalaia é o porta-voz de Deus. Atalaia é aquele que fica na torre alta, é o vigia. Entendeu? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, é com muita gratidão que eu agradeço ao Senhor por mais um dia, por essa oportunidade de falar sobre a Tua palavra, trazer a Tua mensagem. Te suplico em nome do Senhor Jesus que não seja feita a minha vontade nem os meus pensamentos, Pai, mas que sejam os Teus. Tenha misericórdia de mim e me usa nessa manhã. Abençoa os corações para que todos os nossos estejam como terra fértil para ouvir e absorver a Tua palavra. Nos livre do mal. Não permita, Senhor, que Satanás arranque de nós a Tua mensagem nessa manhã, em nome de Jesus. Mas que ela seja dita, absorvida e que gere fruto para a mudança da nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos, porque precisamos e necessitamos do Senhor. Amém. Gente, vamos lá. Como eu falei, o atalaia, gente, é o sentinela. É aquela pessoa que é o guarda. Ele sai da sua posição de conforto e vai lá para a torre alta e vai vigiar. Ele tem a função de observar o que está acontecendo ao redor do povo. É como um pastor. Ele tem a função de observar e proteger, prevenir de ataques. Se a gente está lá no alto, a gente tem a capacidade de ver com a amplitude maior. E Deus está dizendo: o atalaia
que ouvir a minha voz, que ver que a minha espada, que a minha justiça está vindo e não avisar o povo, o sangue daquele povo, sendo pecador ou não, vai ser cobrado dele. Percebe? Se você e eu não fizermos o nosso papel como atalaia de Deus, a gente vai sofrer, porque a nossa função é ser o porta-voz de Deus nessa terra. Observe o que diz no versículo 7, que eu não li ainda, eu vou ler agora. Deus falando para Ezequiel: a ti, Ezequiel, pois tu, filho do homem, se posicione, te constitua por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra e vai dar o aviso da minha parte ao povo. Se disser o perverso: ó perverso, certamente você vai morrer, e tu não falares o que eu disse, para avisar o perverso do seu caminho, ele vai morrer, porque é iníquo, vai morrer na sua iniquidade. Mas o sangue desse pecador vai ser cobrado de você, porque você ouviu e não falou. O que é que eu aprendo com isso? O atalaia ele pode fazer duas coisas. Ele vai ouvir e ficar calado, ouvir e falar. Se ele ouvir e falar, ele vai abençoar o povo, vai alertar. Se ele ouvir a voz de Deus e ficar calado, ele está levando o povo para a condenação, porque ele não avisou. Então perceba que você e eu, nós temos a função, o papel de alertar, seja um outro crente ou um pecador, não importa. E se você não faz a sua função, Deus vai te cobrar. Então digamos que você está no seu trabalho, Deus fala com você, e fala todo dia, todo domingo no mínimo. E aí você não fala nada lá no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, na sua escola, faculdade, enfim. Aí aquela pessoa morre, aquela pessoa é condenada pelo seu pecado, mas você, que é o atalaia, não fez a sua parte, não avisou. Ela vai morrer e vai ser condenada porque pecou, mas o sangue desse pecador será cobrado de você. As suas mãos estarão sujas, porque você ouviu a mensagem de Deus e não compartilhou. É muita responsabilidade, é muita. E Deus está chamando a minha e a sua atenção para nos constituir, como ele disse a Ezequiel: Ezequiel, se posicione, se comporte como um atalaia. Não espere que eu vou fazer um milagre para você. Não, você já é o atalaia. A questão é se você vai se posicionar ou não. E essa é a pergunta de Deus para mim e para você hoje. Você tem se posicionado como um atalaia ou como omisso? E essa omissão vai ter consequências, tanto para a vida dos outros, como para a sua própria vida. O erro dos outros é culpa deles, mas a sua função é avisar e alertá-lo. Porque se você não alerta, o sangue dessa pessoa que está morrendo em pecado, está sobre a sua vida. Porque você não alerta. Tá? É como no Novo Testamento. Peraí, como é que o povo vai se converter se não tem quem pregue? E como é que vai pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, o que é que a gente... aprende com isso? Que nós precisamos ir, nos posicionar. Então chega de omissão, chega de desculpas, chega de olhar e focar e absorver para a sua vida só as coisas difíceis. Gente do céu, você tem o Espírito Santo de Deus, o que é que te falta, pelo amor de Deus? O que é que está faltando? Deus, nesta manhã, está dizendo: se posicione, você, minha filha, você, meu filho. Eu entreguei a você uma mensagem. Eu entreguei a você uma responsabilidade. Não pense que é só viver de qualquer forma, não. Nós temos um papel nessa terra. Independente se o camarada, quem for, é pecador ou não, você será cobrado se você não falar, não fizer nada. Então, quais são as características de um atalaia? Primeiro, ele faz parte do povo de Deus, e você faz. Segundo, ele é separado, é um santo, ele não está lá absorvendo e consumindo só as coisas mundanas. 3, ele é conectado, ligado a Deus. Ele ouve a palavra de Deus. 4, ele se alimenta da palavra de Deus, dia e noite.
Ele tem prazer. Se tu for observar no capítulo 3 desse livro de Ezequiel, Deus disse a Ezequiel o seguinte: Ezequiel, esse é meu livro, meu rolo. Naquela época, né? Pergaminho, rolos. E Ezequiel só tinha escrito na frente e atrás. E Deus disse a Ezequiel: coma da minha palavra, se alimente da minha palavra. Ezequiel comeu e ele disse que era doce como mel. Você precisa se alimentar da palavra. Quinto, o atalaia é aquele que está disposto e disponível para alertar o povo, independente das consequências. Porque às vezes a gente diz: mas eu vou falar, o povo não quer ouvir. Não vou falar não, porque vão me criticar, vão achar ruim. Seu papel não é julgar as consequências. Seu papel é obedecer a Deus. Ouvir e obedecer. Ponto final. Deixa que Deus cuide da tua vida. Correto? E aí qual é a consequência se você se posicionar como atalaia? Você vai ser um protetor. Você vai proteger a sua família, no mínimo. Você vai ser o guarda, você vai desenvolver a segurança. Porque se você está em alerta, vigilante espiritualmente falando, você vai estar atento com antecedência das ciladas do inimigo contra a vida da sua família. E contra os alertas, e em relação aos alertas de Deus para a tua vida, para a vida da tua família. Concorda? Sim ou não? Agora vamos dar um pulo, gente. Vai comigo lá no versículo 12. Versículo 12, capítulo 33. Versículo 12 diz assim: Tu, pois, filho do homem, diga aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não vai cair sobre ele no dia em que ele se converter da sua perversidade. Tem dois pontos aqui: o justo e o perverso. O justo, não pense que porque é justo, porque é crente, bonitinho, que vai estar livre de tudo só porque é justo. Não. Ele não vai estar livre só porque é justo, não. Porque se ele pecar, ele vai receber as consequências do pecado. Fique alerta. Fique atento. E o perverso? O perverso pode se livrar sim da sua perversidade no dia que ele se arrepender. Então, não adianta ter essa vida de altos e baixos. Hoje eu sou um crente, estou vivo espiritualmente. Estou aqui para fazer a vontade de Deus, mas amanhã eu já não estou tanto. Irmão, irmã, em nome de Jesus, larga de tanto oscilar. Se posiciona em nome de Jesus. Me faz lembrar lá do que Deus disse a uma das igrejas em Apocalipse. Minha gente, vocês nem são quentes, nem são frios. Vocês são mornos. Vocês não têm constância. Eu vomito vocês. Ele falou para o povo dele. Foi para pecador fora da igreja, foi para mim e para você. E a pergunta é: você está quente ou está frio? Ou será que está morno? Deus está te chamando, te alerta. Acorda para a vida. Eu quero você, meu filho, minha filha, como meu atalaia. Jesus morreu na cruz, te lavou, te purificou de todo pecado para você ter uma vida abundante, uma vida de atalaia, aquele que tem prazer em fazer a vontade de Deus. E lembre-se, aquele que é omisso vai ter consequências sim, tanto para a sua própria vida como para a vida dos outros. E quem é você? Um irresponsável ou responsável na casa de Deus? O omisso ou aquele que se posiciona, como disse no versículo 7, Ezequiel, filho do homem, se constitua como atalaia, gente. Não dá para ouvir a mensagem, a voz de Deus e querer ter uma vida egoísta como uma represa que só retém para si. Você precisa compartilhar a mensagem de Deus para a vida das pessoas. Você está me entendendo? A mensagem que eu tenho para você na manhã é essa. Você é um atalaia. O problema é, você vai se posicionar como um atalaia ou não? Você já é. Vai ser omisso ou não? E lembre-se, no dia do juízo, quando Jesus voltar, ele vai olhar, eu acho que ele vai pegar assim, ó. Diego, mostra a tua mão. Ô Diego, esse sangue aqui de quem é? Eu não sei não, Jesus. Deixa eu te explicar de quem é. Esse sangue é da Maria, do José, do Cicrano, do Deltrano, que você, cara, eles passaram pela sua vida e você não falou sobre mim. Você não alertou eles. Você podia ter feito e você não fez nada em favor da vida deles.
esse sangue vai ser cobrado. Porque eu fui omisso e eu não compartilhei. Eu não me portei como um atalaia, como sentinela, como vigia, como aquele que corre e alerta e diz: ei, povo, acorda, eis que o juízo de Deus está vindo. É isso que eu tenho para falar. E eu espero que em nome de Jesus você desperte, você acorde e que a sua vida de hoje por diante seja uma vida que vai ser ativada por você mesmo. Espere que Deus vai chegar lá do céu, ter um interruptor e tá ligado a vida, agora você é um sentinela. Não! Depende só de você. É só de você. Tá bom? Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço muito por essa manhã, te agradeço por essa palavra, te peço em nome de Jesus que nos ative, que nos desperte, não nos deixe ser os omissos, mas que sejamos os teus porta-vozes. Te peço em nome do Senhor Jesus, nos alerta, nos desperta. Não queremos perder mais tempo, queremos participar daquilo que o Senhor tem feito no mundo, Pai. Na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e onde quer que o Senhor nos mande. E é para a glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e seja obediente em tempo e fora de tempo. Deus vai te honrar. Lembre-se, nós estamos aqui nesse mundo de passagem. A nossa verdadeira morada é no céu com Cristo Jesus. Por isso que ele disse: estou indo para o Pai, mas fica tranquilo. Estou indo fazer moradas. Morada para todos vocês. Mas, por favor, fiquem aí como sentinelas, né? É isso. Deus te abençoe. Prazer estar com vocês. Espero que essa mensagem tenha trazido algo que desperte aquilo que Deus já colocou no teu coração, na tua vida. Tá bom? Um beijo. Fica na paz de Deus em nome de Jesus. Tchau.